Nessa aula eu vou mostrar para você como você vai fazer a personalização do kit digital Dia dos Namorados 2021. E aí você fica também sabendo como você pode personalizar qualquer template. Às vezes eu coloco alguns templates gratuitos ali no nosso teleconfeiteira. E aí você também, por essa aula, já aprende a personalizar qualquer template que você queira fazer também, tá bom? Primeiro, né, parabéns por ter adquirido esse kit, porque ele vai ajudar você. E aí você consegue se concentrar mais na sua produção e nas suas vendas, que não tem que perder tanto tempo criando aqui esses layouts para que você consiga fazer uma campanha bonita. Esse arquivo é o que você baixou dentro da plataforma e ele tem o acesso para todos os layouts que você vai fazer as personalizações aqui. Então nessa primeira página a gente tem a tag ou adesivo, tem o selo e tem o cardápio digital. Depois a gente tem os posts para o feed e depois os posts para stories e também aqui este arquivo que tem todos esses elementos que eu usei aqui nas artes, que daí você pode criar coisas diferentes que ainda não estejam por aí, tá? E por último a gente tem as cintas, que são a cinta vertical e horizontal, e também o cartão presente. No caso desses arquivos que estão aqui e também aqui do primeiro, que é a tag ou adesivo, você pode tanto imprimir na gráfica quanto também pode imprimir aí na sua casa. Se você tiver uma impressora boa, dá para você fazer em casa também. E aí você capricha mais nas embalagens aí pro Dia dos Namorados, tá certo? Então vamos lá. Como que você vai fazer para acessar cada arquivo? É simples. Aqui no abrir arquivo, você vai abrir cada arquivo desse aqui. Então eu vou primeiro começar pelo cardápio, que é o mais importante que você tenha o mais rápido possível. Então eu vou clicar em abrir arquivo e aí ele vai entrar aqui na conta do Canva já. Se você ainda não estiver logado, ele vai abrir essa página aqui e depois você simplesmente vai clicar em usar template e vai abrir o cardápio lá dentro da sua conta do Canva. Como eu já falei, eu utilizei elementos gratuitos e aí você consegue trocar algumas coisas aqui se você quiser. Então, por exemplo, os textos que eu utilizei, o tipo de fonte que eu utilizei aqui são todas gratuitas. E aí você consegue trocar as fontes se você não tiver gostado dessas fontes aqui. Mas é assim, a gente quando faz uma comunicação visual, a gente pensa, né, na harmonia de todos os elementos. Então, você só precisa tomar cuidado se você for trocar cores, se você for trocar fontes também, para que você não deixe em desequilíbrio, porque daí não fica tão bonito também, certo? Então vamos lá. Aqui eu fiz duas opções de capa do Dia dos Namorados. Deixa eu só deixar um pouquinho menor aqui, que daí a gente consegue visualizar. Essa aqui é uma capa e essa aqui é uma outra capa. E aí você pode escolher qual das duas capas você vai usar aí para o seu cardápio, tá? E aí, nesse caso, a capa que você não for utilizar, é só você clicar aqui na lixeira e excluir essa página também. Tem algumas coisas que você consegue personalizar e tem algumas coisas que você não consegue mudar aqui. Por exemplo, os fundos, eles não são editáveis, então você pode trocar o fundo se você quiser, mas você não consegue trocar as cores desse fundo, porque ele não é editável, tá? Mas vamos supor que você não tenha gostado do fundo e esteja querendo colocar uma outra cor de fundo, por exemplo, aí você pode colocar uma outra cor, você pode colocar uma outra figura de fundo também. Mas é o que eu falei, acaba desequilibrando aí o conjunto e aí talvez não faça tanto sentido, certo? Então esse daqui é o cardápio. Como eu falei, você pode trocar as letras aqui, olha só, é só você procurar alguma outra fonte aqui que te agrade mais. Se essa daqui não, se você não gostou, né, ou essa, ela aparece aqui o nome da fonte e aí você consegue trocar se você quiser. Não esqueça de fazer a personalização aqui dos dados, colocando o seu arroba e colocando também o seu WhatsApp, tá? Isso daqui é muito importante e às vezes acontece da pessoa não passar aqui os dados certos e aí acaba indo os meus dados aí no contato do cardápio de outras pessoas. Você tem aqui os textos também, você tem que adequar aqui os textos e as fotos para a sua realidade, né? Você vai utilizar as fotos aqui que são as fotos dos seus produtos. E como que você faz essa troca de fotos? Normalmente assim, você já vai ter feito o upload das fotos, né, da imagem que você quer colocar aqui, então eu já vou usar algumas imagens que eu já tenho aqui, olha, são imagens que eu baixei, né, eu baixei da internet e no caso de vocês não, vocês vão utilizar imagens aí dos produtos de vocês mesmos, imagens reais. Então você vai clicar em upload, vai procurar aonde estão essas fotos que vocês vão colocar ali
E aí, simplesmente, quando você fizer esse upload, essas fotos elas vão aparecer aqui nessa área, tá? E aí, vamos supor que eu queira trocar essa foto aqui, por exemplo, desse bolo de abacaxi. Eu já vou pegar uma outra foto aqui, só para mostrar para vocês como que é possível fazer isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa foto, eu vou clicar nela e vou arrastar ela aqui para dentro desse quadrado, tá vendo? Ela já ficou lá dentro. Se eu clicar 2 vezes em cima do quadrado, eu consigo ajustar a foto lá dentro. Então, eu posso aumentar o tamanho, eu posso colocar numa outra disposição, dá para fazer algumas coisas aqui com a foto, certo? E aí pronto, e aí você já tem certinho aí as fotos que você vai utilizar. Aqui é a mesma coisa, né? Essa outra página aqui de produto também é a mesma coisa. E aí aqui você tem as informações. Eu coloquei algumas informações aqui que são com relação às encomendas, né? Como funcionam as encomendas, como funcionou o pagamento. E aí você tem também dados de transferência aqui. Então vocês não esqueçam de alterar tudo, de revisar todo esse texto aqui, para que vocês consigam fazer as alterações necessárias aí para que você tenha um cardápio personalizado. Uma coisa que é importante também é que eu coloquei 2 opções de capa aqui, e aí você pode escolher uma das duas. Você pode simplesmente deletar a que você não quiser utilizar, tá? E aí funciona da mesma forma se você quiser duplicar uma página. Então vamos supor que você tenha outros produtos aqui e só 2 páginas não sejam o suficiente. Você pode simplesmente duplicar essa página clicando aqui em duplicar página, olha só. Agora você ficou com 2 páginas iguais aqui, tá certo? E aí você pode modificar, de repente você pode também colocar um outro modelo aqui, por exemplo, não usar o quadradinho aqui, colocar essa moldura aqui, que é arredonda, olha só, é só você vir aqui em quadros e usar qualquer um desses tipos de quadros aqui também para que você possa variar um pouquinho. Mas é o que eu sempre estou falando aqui, né? Precisa prestar atenção na harmonia aí de tudo que você está fazendo para que realmente não fique muito estranho. De repente você varia demais também, aí você perde essa identidade visual aí que a gente criou para essa campanha. Na hora de salvar, você vai pensar em 2 tipos de arquivo. Primeiro você vai salvar ele em PDF, mas antes de salvar em PDF, você vai colocar os links aqui. Por quê? O PDF ele serve para que você consiga mandar para o seu cliente pelo WhatsApp. E aí as pessoas que ainda não têm, por exemplo, o seu contato aqui de Instagram, elas podem clicar em cima, é um link clicável, né? Elas podem clicar em cima e aí elas são direcionadas lá para o seu Instagram. Então eu vou ensinar como que você faz isso, olha só. Que você vai clicar em cima, vai selecionar, vai clicar aqui em cima desses 3 pontinhos e vai clicar aqui, olha, adicionar link. E aí, quando você coloca aqui no adicionar link, ele vai abrir uma janelinha e aí você tem que copiar o seu link do Instagram para colocar aqui, certo? Então você vai inserir o link do Instagram para colocar aqui. Olha só, vamos lá. O meu Instagram é esse aqui, olha. instagram.com/confeiteira empoderada. Então eu vou voltar para cá e vou copiar aqui. Deixa eu tentar copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Olha só, tá vendo? E aí quando eu dou aplicar, pronto. Ele já tá com o link aqui marcadinho, e aí depois que eu simplesmente salvar esse arquivo aqui em PDF, esse link vai ser um link clicável. Então quando a pessoa estiver lá com o meu cardápio aberto, lá dentro do WhatsApp dela, e ela clicar aqui, ela vai direto para o meu Instagram, tá? Da mesma forma, você pode colocar o link do seu WhatsApp aqui. E aí isso funciona muito, porque às vezes você pode usar esse cardápio, por exemplo, para divulgar em grupos da sua cidade, né? Você aqui não sei, na minha cidade pelo menos, tem vários grupos de WhatsApp que surgiram aqui com a pandemia e dá para a gente divulgar o trabalho por ali. Então é interessante que você coloque aí o link do seu WhatsApp também, porque daí a pessoa entra no seu cardápio e ela pode clicar aqui e entrar no seu Instagram, ou então clicar aqui e abrir uma conversa direto com você pelo WhatsApp, tá certo? Então, a primeira forma que você vai salvar esse arquivo é no PDF. Aí você vai baixar, você vai escolher aqui PDF, pode ser PDF para impressão mesmo, porque daí o arquivo ele vai com a melhor qualidade possível, tá? Pronto, e aí ele vai baixar tudo no arquivo só, tá? Eu não vou baixar aqui porque eu só tô só mostrando para vocês como é que vocês fazem esse salvamento aqui do arquivo.
E aí, outra forma também que você vai salvar esse cardápio é como imagem, porque daí você consegue colocar essa imagem aqui nos seus stories e depois dos stories você passa ali para fazer um destaque para o seu cardápio de Dia dos Namorados, tá certo? E aí, como que você vai fazer isso? Para salvar aqui em imagem, você tem duas formas. Então, você vai clicar em baixar, PNG, e aí você tem duas possibilidades aqui. Ou você seleciona todas as páginas e baixa de uma vez, e aí ele vai transformar esse arquivo em um arquivo zipado, ou seja, em um arquivo compactado. E depois que você baixar, aí você precisa descompactar para poder utilizar essas imagens, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como que isso daqui fica. Olha só, arquivo zip do WinRAR. E aí você tem que ter esse descompactador aqui para poder baixar essas imagens e tirar desse arquivo compactado para que você utilize uma a uma. Ou então, se você não tiver, você baixa uma a uma aqui, olha só. Você clica ali e aí você vai baixando, por exemplo, página 1, página 2, página 3, página 4, uma de cada vez. E aí você não precisa depois fazer essa descompactação, porque daí você já está baixando uma a uma, tá certo? Então, o cardápio é isso, não tem muito segredo, não tem muitas dificuldades e você consegue fazer as suas personalizações aqui da forma que você quer. Não esqueça de personalizar todos os textos, trocar todas as imagens e trocar os dados de contato aqui. Agora eu vou mostrar para vocês sobre os outros arquivos aqui, como que você vai fazer também as personalizações. Que na verdade, a forma de personalizar esses arquivos é praticamente a mesma para todos eles, tá bom? Vai ser bem mais tranquilo agora nos próximos. Para fazer a personalização dos outros arquivos que a gente tem dentro do nosso kit, vai funcionar da mesma maneira. Você vai clicar em abrir arquivo e vai entrar em cada arquivo desses aqui para que você faça a personalização, que é da mesma maneira que eu ensinei aqui no cardápio digital, tá? Então, por exemplo, aqui a tag e o adesivo, você vai abrir o arquivo, usar template, e aí você pode personalizar da forma que você achar melhor. Por exemplo, até esse passarinho, se você não gostou desse passarinho, você pode usar um outro elemento. Aqui no nosso guia, você tem este arquivo, que se chama Elementos para você criar seu próprio template de Dia dos Namorados. Eu vou abrir para mostrar para você como que você pode personalizar aqui com outros elementos também. Então, aqui, olha só, você tem vários elementos. Esses elementos, eles estão separados um a um. E aí, se você não quiser utilizar, por exemplo, aqui o passarinho, se você gostou mais, vamos supor, se você gostou mais deste coração, o que você vai fazer? Você vai copiar isso aqui. Olha só, eu cliquei no botão esquerdo, aliás, no botão direito aqui do meu mouse. Cliquei em copiar e depois eu venho aqui para esse arquivo, eu tiro o passarinho daqui, é só deletar. E aí eu clico de novo aqui no botão direito e coloco em colar. Olha só, eu trouxe para cá o elemento que estava lá no outro arquivo, tá? E aí eu consigo personalizar da forma que eu quiser aqui. Consigo colocar alguma outra coisa também, para que não fique igual aí, né? Não fique da mesma forma que a gente criou. E aí você consegue fazer isso, na verdade, em qualquer um dos arquivos. Eu vou entrar aqui novamente, olha só. Aqui, por exemplo, eu já estou usando aqui nesse post, né, que a gente... Deixa eu aumentar um pouquinho, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, por exemplo, este post aqui foi o primeiro post aqui da campanha, né? Neste Dia dos Namorados, compre de quem faz, que na verdade eu estou incentivando aí as pessoas a comprarem de quem fabrica, né? De quem faz, do comércio que é o comércio artesanal. Mas eu poderia, por exemplo, ter utilizado aqui o passarinho ou ter utilizado algum outro elemento aqui também no lugar desse coração de flores. E aí dá para você fazer isso em qualquer outro arquivo que você quiser, tá bom? Então, voltando lá. Aí depois, o que você vai fazer nesse arquivo? Você, obviamente, vai ter também feito as correções aqui, colocado o seu Instagram e o seu WhatsApp. E a mesma coisa, né? Você vai baixar aqui também em PNG e aí você vai salvar para que você consiga postar aí nas suas redes sociais, tá certo? Bom, agora deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que eu tenha que falar mais especificamente, porque todos eles funcionam da mesma maneira, tá? Todos eles, por exemplo, esse daqui, vou abrir esse post que tem fotos, e todas essas fotos aqui, elas são fotos que você simplesmente vai fazer da mesma maneira que eu já ensinei ali no cardápio. Você vai fazer o upload da sua imagem,
e depois você vai clicar na imagem aqui e vai arrastar para cá para dentro do seu layout. E aí você faz todas as alteraçõezinhas aqui que você precisar fazer, todos os ajustes aí que você precisar fazer, tá? Tudo isso aqui é editável, gente. Então, por exemplo, se você não gostou aqui do formato redondo, você pode colocar o formato quadradinho também. Todos esses elementos aqui, olha, esse elemento, por exemplo, ele está aqui em quadros, tá vendo? E você tem outros formatos de quadros aqui que são grátis também, que você pode trocar aqui e não deixar tudo redondinho. Mas é o que eu falei, né? A gente, olha só, vou voltar lá no nosso guia. E aí, se você perceber, ele tem uma harmonia visual aqui, né? Eu tô usando cores que combinam umas com as outras, eu tô usando tipos de letra que combinam umas com as outras. E aí, as imagens todas, elas estão em harmonia. Então, se você começa a mexer muito em um layout, né, e alterar certas coisas, vai acabar que depois, quando você olhar tudo junto, não vai ficar bonito, não vai ficar harmonioso, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Nos posts, então, funciona dessa forma. Como eu já mostrei ali no cardápio, a forma de fazer todas as personalizações não muda para todos os arquivos, tá certo? Você tem aqui também, olha só, posts para as stories. Deixa eu só diminuir um pouquinho agora. Aqui. Você tem posts para os stories. Eu fiz um fundo sem nada para que você possa colocar o seu texto. E eu fiz esse texto aqui também, que na verdade, é um layout, né? Que tem as fotos aqui de produtos que você pode ir alterando aí. Se você tem mais do que 3 produtos, por exemplo, você vai alterando, né? Vai fazendo postagens diferentes aí. Eu vou até abrir aqui para mostrar uma outra coisa. Então, por exemplo, olha só. Essas cores que eu utilizei aqui, esse elemento aqui, você consegue trocar a cor dele, tá vendo? Então, aqui também, a mesma coisa. Você tem a foto aqui dentro, mas olha só, a cor da borda é essa daqui. E aí, se você quiser utilizar uma outra cor, você pode alterar também, tá? Vou mostrar aqui como que fica, olha só. Se eu quiser alterar aqui. É óbvio que como eu utilizei uma cor escura e o texto também é escuro, aí, né, uma coisa vai sumir junto com a outra. Então, eu mudo a cor do texto aqui, tá vendo? Então, você consegue fazer essas alterações aí. Se você não tiver gostado, por exemplo, da cor, do tom que eu utilizei aqui, você pode fazer essas alterações aí e deixar com a carinha que você quer, tá? E não esqueça também, né, sempre de colocar ou o seu arroba ou o seu logotipo também na arte para que você deixe mais claro aí a percepção, né, de quem é que tá fazendo para o seu cliente. Fica mais bonito também, fica mais harmonioso, tá? Voltando lá de novo. Bom, aqui deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Essas são as cintas, né? Então, você tem a cinta vertical e você tem a cinta horizontal. Essas cintas eu fiz em 2 tamanhos. Então, por exemplo, a cinta vertical eu fiz no tamanho 5 por 21 e a cinta horizontal no tamanho 22 por 8. E essas cintas é para vocês colocarem nos produtos de vocês. Então, por exemplo, brownies, chocolates, né? As barras de chocolates, dá para vocês colocarem essas cintas. Mas pode ser que varie o tamanho dessas cintas aqui. Pode ser que esse tamanho especificamente não ajude você. Então, o que você pode fazer nesse caso? Vamos supor que a sua cinta vertical, ela tenha 7 centímetros por 15 e não 5 por 21. O que você vai fazer? Então, vamos lá. Eu vou abrir esse arquivo aqui. Vou colocar em usar template e eu abri esse arquivo que ele tem 5 por 21. Mas a minha cinta, ela tem outra... vamos fazer um arquivo 10 por 15, né? Só pra gente ter um número mais fácil da gente gravar aqui. Então, vamos supor que eu precise de uma cinta, de um arquivo que o tamanho dele seja 10 por 15. Pode ser, de repente, até uma latinha, né? Não sei. Mas vamos supor que seja 10 por 15 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um outro arquivo, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar em Canva. Eu vou criar um outro arquivo nessa medida, vou colocar aqui, olha, criar um design, tamanho personalizado. Então, eu preciso de um arquivo que seja 10 de largura, aliás, aqui em centímetros, tá? Então, 10 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Cliquei em criar um design e ele abriu aqui esse tamanho que eu preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá. Eu gostei desse layout aqui, mas eu preciso dele nesse tamanho. Então, eu vou voltar lá. Eu vou copiar esses elementos que estão aqui e vou ajustar para aquele tamanho lá. Então, eu selecionei tudo aqui
dei um Ctrl C, vou voltar para cá e vou dar um Ctrl V, olha só. E aí aqui eu tenho que ajustar o tamanho da forma correta, tá? Então, por exemplo, coloquei aqui embaixo, né? Mas ele veio só aqui, o meu arroba do Instagram, e veio só o WhatsApp também. Mas eu preciso do resto, então eu vou voltar lá, vou selecionar tudo de novo, vou dar um Ctrl C, vou voltar para cá, vou dar um Ctrl V e vou fazer da mesma maneira. Tá vendo? Eu seleciono tudo. Aliás, quando eu trouxer para cá, ele já está tudo selecionado, né? E aí eu vou fazer esse ajuste, tá? E aí vem o fundo, olha só. Também mesma coisa, Ctrl C e vou colocar Ctrl V aqui. Ele já trouxe tudo, tá vendo? Então eu consigo criar um arquivo do tamanho que eu preciso utilizando a arte deste template que está dentro do kit, tá certo? E aí você pode colocar o tamanho que você quiser, né? Você sempre tem que entender o seguinte, você precisa criar um novo documento no tamanho que você precisa e aí sim você copia os elementos aqui, cola para cá e aí vai ajustando. Então, por exemplo, se você achou que isso aqui ficou grande demais, você vai ajustando o tamanho para deixar um pouco menor, né? E aí você vai fazendo aqui da forma que você acha que fica mais adequado para o que você precisa. Olha, tá vendo? Esses elementos aqui, ó, eles estão separados, né? Então eu tenho aqui esse círculo, e aí eu ajusto ele do jeito que eu quero aqui, do tamanho que eu quero. Este daqui também é um elemento que eu trouxe para dentro do Canva, não é um elemento gratuito do Canva, tá, gente? Então é importante que vocês entendam isso. Tem alguns elementos que são gratuitos do Canva que você vai encontrar aqui, mas a gente fica muito limitado, né, em questão de criação. Então, por exemplo, esses passarinhos aqui, esse casal de passarinho, eu não tinha uma coisa bonita, né, dentro do Canva. Então, o que que eu fiz? Eu criei todas essas imagens e aí eu trouxe para cá, tá? É por isso, nossa, deu bastante trabalho para fazer isso aqui. Foram 3 dias de trabalho para montar esse kit e eu espero que vocês gostem aí. É por isso que eu falo, assim, que vocês podem personalizar, por exemplo, vocês podem pegar essa cor aqui e alterar, né? Vamos supor, sei lá, quer usar uma outra cor aí bem diferente. Vocês podem até fazer isso também, mas aí descaracteriza todo o trabalho, né? Como ficou toda essa harmonia aqui, você vai acabar descaracterizando e talvez não fique tão bonito depois do resultado final, tá certo? Mas aqui eu acho que deu para vocês entenderem que dá para fazer qualquer tipo de personalização mesmo, né? Você consegue alterar o que for necessário de texto, consegue alterar algumas coisas aqui, algumas cores de elementos que são do Canva, você consegue alterar também. E se você precisar de um arquivo que não seja do tamanho que está aqui dentro do kit, você consegue criar um arquivo aqui com os elementos do kit também, tá? Voltando aqui um pouco, deixa eu ver. A última coisa que eu queria falar a respeito aqui do nosso kit é sobre esse selo opção presente aqui. O que é isso? Eu criei esse selo, eu vou abrir as duas coisas, vou abrir esse arquivo e vou abrir o selo também, que é o selo editável. Então, por que eu criei esse selo aqui para a gente colocar como opção de presente? Porque daí você pode simplesmente pegar uma foto do seu produto, ou uma foto, ou um vídeo, né? Você pode fazer um vídeo bonito do seu produto e usar o selo aqui, olha só. Tá vendo? Você coloca o selo onde você quiser. Então, vamos supor, você tem uma foto bonita do seu produto, eu vou usar alguma outra foto aqui, que eu já tenha feito o upload também, só para mostrar para você. Vamos usar essa daqui, olha. Então, olha só. Para trocar a foto, você simplesmente traz a foto aqui, clica a foto e arrasta, né, a foto do seu produto que você já fez o upload, você arrasta aqui para dentro e aí você usa esse selo aqui. É um selo que simplesmente vai identificar, né, você pode aumentar, pode diminuir o tamanho dele, pode trocar aonde você coloca aqui a posição do selo, né? E aí você consegue identificar todos os produtos que você está utilizando aí para que você venda no Dia dos Namorados, tá? E aí o que eu fiz também? Eu deixei esse selo editável para você da mesma forma aqui. Por exemplo, eu usei esse elemento aqui, mas se você não gostou desse elemento e você quer utilizar um outro elemento daqueles lá que eu já tinha mostrado antes, olha só. Você pode trocar lá também, tá? Então, por exemplo, eu utilizei aquele elemento ali, mas se eu quisesse utilizar, vamos supor, este elemento aqui, eu também ia simplesmente copiar, eu deleto esse elemento aqui e eu colo ele aqui,
tá bom? E aí você consegue também salvar este selinho, né? E aí, para você salvar, você simplesmente tem que baixar. Só que daí, nesse caso, você só vai conseguir fazer isso aqui se você tiver uma conta premium. Por quê? Porque o fundo transparente é só para quem tem a conta premium daqui do Canva. Se não, você vai baixar, você pode baixar também, só que daí ele vai com esse fundo branco. Aí ele não vai ficar desse jeitinho aqui, olha, no formato redondo que tá com o fundo transparente, tá? Ele vai ficar um quadradinho aqui, escrito opção de presente, Dia dos Namorados, mas aí ele vai ficar uma coisa quadradinha também, tá certo? É isso, agora eu vou voltar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar para vocês. Olha só uma última observação, né? Eu coloquei aqui algumas contagens regressivas. Então, por exemplo, faltam só 10 dias para o Dia dos Namorados. E você ainda não põe... Peraí, deixa eu aumentar aqui, que eu não tô conseguindo enxergar. Vamos lá. Faltam só 10 dias para o Dia dos Namorados. E você ainda não pensou no presente do mozão? Então, isso aqui, gente, é tudo editável. Você pode fazer com 15 dias, você pode fazer com 10 dias, pode fazer com 5 dias. É só você alterar o texto aqui, tá certo? E aí você também pode trocar, você pode colocar uma foto. Em vez desse desenho aqui que eu usei, você pode colocar uma foto. Gente, é só usar a criatividade aí, né? Vocês têm alguns arquivos base aí que vocês conseguem fazer muitas coisas, tá? Aqui é a mesma coisa, olha só. Eu fiz uma contagem regressiva aqui também de capacidade de produção, porque isso daqui é uma coisa interessante para você usar aí o gatilho da urgência, né, da escassez mesmo. Então, por exemplo, se a pessoa demorou aí para fazer a sua encomenda e você já está com 80% das encomendas encerradas, né? Quem sabe essa pessoa não vai se adiantar aí para não perder a chance de encomendar de você, tá? 100% encomendas encerradas, Dia dos Namorados, a mesma coisa. Isso aqui também sempre tá trabalhando com alguns gatilhos mentais aí, certo? E por último aqui, né, Feliz Dia dos Namorados, que daí você é a mesma coisa, você pode alterar algumas coisas aqui, pode trocar esse desenho, pode trocar, enfim, pode trocar tudo aqui, se vocês não tiverem gostado. A intenção aqui foi fazer um kit que ficasse pronto para que vocês não tivessem que se preocupar em criar nada aí para sua campanha, tá certo? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Não tem dificuldades, né, na hora de fazer essas personalizações aqui. Só não esqueçam de, vou reforçar mais um pouquinho aqui, não esqueçam dos dados aqui de Instagram e de celular também, né, do WhatsApp de vocês. Salvem as imagens e vendam muito aí nesse Dia dos Namorados.